Agostinho, em sua obra Confissões, consegue responder criticamente a toda a filosofia helenista. Ah, cara, eu não sei se era a intenção dele. Eu não sei se era a intenção dele responder toda a filosofia helenista, porque isso é um negócio muito complexo, né, cara? Toda filosofia helenista, você tá pegando aí muita coisa aí, né? Os pré-socráticos, tá pegando aí né, a filosofia pós-socrática. O que é isso, né? Sim. Agora, não tenho dúvida que existe uma antítese com a maneira pagã em geral, que eu gosto muito de citar como exemplo Luc Ferry, né? Luc Ferry, quem não conhece, é um filósofo francês, ateu, que tem um livro. Como é que o título é em português? Eu tenho o título dele em inglês. Eu li ele em inglês. É o... Como é que chama? Uma história breve do pensamento. A Brief History of Doubt. É a mais bela história. É a mais bela história. Uma coisa assim. Em português? Com a mais cara, bela esse livro do Luc Ferry é fantástico, cara. Porque o Luc Ferry, eu conheci o Luc Ferry pelo Keller, né? Uhum. E o Luc Ferry, ele vai falando ali dos epicureus, estoicos, da filosofia pré-socrática, vai falando ali de toda essa crise, porque ele vai dizer basicamente a filosofia antiga, e aí ele vai até, inclusive, chegar na filosofia contemporânea, Nietzsche, Foucault, né? Uhum. Então ele vai dizer que basicamente a história da filosofia desses caras, dessa tradição pré-socrática até o momento contemporâneo, aí você pode me ajudar, Pedro? Uhum. Para ele, né? Um tratamento que ele dá é muito uma resposta diante da finitude. Sim. Uma resposta diante da morte, o dilema da morte. Uhum. Né? E aí ele vai falar, diferente de muitos caras que escrevem sobre filosofia, ele coloca o cristianismo no meio lá e vai ter um capítulo só sobre o cristianismo. Eu falo, cara, o cristianismo é um sucesso. Sucesso por quê? Porque o cristianismo democratiza uma parada, né? Porque basicamente no mundo pagão e no mundo helênico você tem razão. E você tem, tem uma galera iluminada que você tem que pertencer a uma escola, você tem que pertencer a uma tradição para você responder o problema da morte e da finitude. O cristianismo vai dizer, não, a resposta não está no homem, não. Aí ferrou. Quando você disse que a resposta não está no homem, mas a resposta é uma graça, que a resposta é transcendente, você fala assim, cara, então um cara que é, sei lá, o cara é escravo, senhor de escravo, o cara tá na corte, ele tá, no palácio romano, todo mundo pode ter acesso, e para ter acesso é um acesso transcendente, é um bem que vem de fora. Então ele fala, cara, isso revoluciona completamente assim, o Ocidente. Então Agostinho está nessa tradição, está nessa tradição carismática, né? De que não, você responde isso com um Cristo imortal. E aí você arrebenta, porque, pensa, um império cuja economia, cuja gestão era baseada no medo, no poder da espada, você tem uma série de correntes filosóficas que vão tentar dar explicação para isso, mas quem tem acesso? Quem tem acesso é uma elite, não é todo mundo. E aí tem um cristianismo por baixo ali, capilarizando, né, a história ocidental, chamando um monte de gente de pobre e tal, e de repente começam intelectuais também a abraçar isso, e aí o negócio é o seguinte, vem de fora. Agostinho é um exemplo disso, né, uma amostragem disso, né, Ambrósio, esses intelectuais. Então você fala assim, cara, o que é isso? É que tem um negócio que vem de fora mesmo. Então, assim, nesse sentido, eu acho que, assim, confronta a filosofia em sentido geral? Talvez sim, porque pega lá, né, na raiz disso. Fala aí, Pedro. Eu assim, antes de falar da pergunta, eu gosto muito do Luc Ferry, assim, muito, muito, muito. Se alguém, assim, os meninos estão aqui estudando filosofia, não é um nome, assim, que a gente escuta fácil, por ele ser um filósofo, assim, que combateu muito um pessoal que virou cânone, e ele também depois... mesmo? E depois ele enredou, assim, escrever para todo mundo, e ele virou uma espécie de filósofo pop, e o pessoal acha que ele é, assim, ele é bobinho, mas não é. Ele escreveu um livro chamado Pensamento 68, que ele escreveu contra o Foucault e o Derrida, o pós-estruturalismo, mostrando, assim, que, olha, o pós-estruturalismo, eles nada mais são do que releituras da filosofia alemã. Então, assim, o Foucault tá tudo no Nietzsche, o Derrida tá tudo no Heidegger. Só que ele escreveu isso enquanto os caras estavam vivos, os caras lerem, entendeu? Então, as histórias, a biografia dele é maravilhosa, porque as histórias é assim, os caras leram o livro e choraram, assim, teve gente que queria pegar eles no final das palestras, ficava esperando eles pra bater nele, então, assim, é maravilhoso, é um livro dele do Alain Renaud. E aí... Então, assim, ele tem uma trajetória filosófica, assim, muito boa, estudando os alemães, por isso, assim, que ele... E como ele é francês, a filosofia no Brasil, assim, veio muito da França, por causa dos doutores ali que formaram na USP, depois colonizaram o resto do país, eu acho que o Luc Ferry é muito bom para curar um tipo de
filosofia não cristã comum no Brasil, que é justamente a francesa, né? Então, e é isso. E aquilo que você sempre fala, quem disse que o nosso problema é Marx? Exatamente, assim, quem disse, né? Assim, isso, quando o pessoal descobrir, né, o pós-estruturalismo em 2060, aí eles vão criar o pós-estruturalismo cultural. Exatamente. Então, e o Luc Ferry, por que o Luc Ferry é legal? Ele é francês, ele tá lá na mesma época dos caras, ele tá falando assim, olha, isso aqui é uma falácia, e ele, apesar de ateu, ele coloca sempre o cristianismo. Tem um livrinho dele, que é exatamente isso que o Igor falou, que chama Tentação do Cristianismo, que é uma palestra dele com um historiador da Idade Média, muito boa, falando da soteria pagã, da soteria cristã. Exato. Muito bom. O Luc Ferry, ele é sensacional por isso, porque ele vai fazer, no final, ele vai dizer o seguinte, que está em jogo, que está em discussão, soteriologia. O que está em questão aqui é soteriologia, é como a gente é salvo da morte. Exatamente, né? Então, por isso que dá rock. Por isso que dá rock. Muito bom.